Aí, gente, olha a situação. Uma me encarando porque tá com fome, quer tomar um café. O outro tem que ficar balançando porque ele quer balançar, senão ele chora. E aí, com o pé a mamãe balança, com a mão a mamãe tenta fazer o suco. Olha que dia lindo, gente. Depois do café eu vou descer com eles. Né, meu amor? Então hoje a mamãe toma café assim, olha. De pijama ainda. Não consegui trocar. Balançando o Baby Noah. E tomando café. Oi, gente. Bom dia. Dá bom dia. Dá bom dia, Baby Noah. Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um vlog. Para quem não me conhece, meu nome é Verônica Servilha, eu sou professora, esposa e mãe. A minha função mais recente. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o meu relato de parto. Abri uma caixa de perguntas lá no Insta, dizendo para que vocês colocassem assim o que vocês mais gostariam de ver aqui no canal. E o que eu mais recebi de solicitação foi em relação ao parto. Então, quem me conhece sabe que eu tinha muito medo de ser mãe, muito medo mesmo. Tanto que eu sou casada há 8 anos. E desde sempre o marido queria e eu ia postergando. Então, gerou essa curiosidade, né? E aí, de repente a Verônica engravidou, ela que a vida inteira falou que tinha medo, que não queria. Como que foi isso? Então eu tô aqui com o meu pacotinho para contar um pouquinho para vocês sobre essa experiência. Bom, então vamos começar do começo, né? Então, após muito tempo de casado já, e o Renan queria muito ser pai, e eu tinha muito medo. Medo da maternidade, medo da vida, né? De como que ficaria a vida depois de um bebê. Medo da questão financeira, medo do parto. Então eram assim uma infinidade de medos. E aí, bom, mas de qualquer forma, todos os anos eu fazia direitinho os meus exames ginecológicos, né? Aliás, eu sempre lembro por conta do Outubro Rosa. Então chegou, eu sempre fazia no mês de outubro. Chegou o mês de outubro, eu lembro que fez um ano que eu fui pela última vez, então eu tenho que voltar. E aí, um belo dia, em outubro, vou fazer os meus exames de rotina, quando a ginecologista, na época eu tava passando com a doutora Andrea Grieco, ela é super famosa no Instagram, ela é maravilhosa. E aí, ela me pediu uma série de exames, né? Dentre estes exames, ela me pediu contagem de óvulos, me pediu esterossalpingografia. Eu acho que é esse o nome, se não for é algo mais ou menos nesse tipo. Mas eu vou ver e eu coloco aqui pra vocês o nome correto deste exame. Pediu pro meu marido espermograma. Eu falei, nossa, doutora, esses exames eu nunca fiz. Ela falou, olha, na verdade a gente vai então investigar sobre o fato de você não ter engravidado até hoje. Falei, não, na verdade eu não engravidei porque eu não quis. E ela falou, então, só que antes de nós sabermos se você realmente não quer, a gente precisa saber se você pode. E assim, aquilo me bateu como 10 tapas na cara, porque eu sempre disse que não queria, mas eu nunca parei para pensar sobre a possibilidade de não poder ser mãe. Então aquilo me chocou, né? Eu falei, ok, mas esse sei lá das quantas, eu não vou fazer não, porque eu tenho uma tia e uma amiga que já fizeram, me disseram que dói demais, e eu não tô querendo engravidar, eu nunca tentei engravidar, então eu não vou fazer. Ela falou, não, faz o que você achar que deve e volta aqui pra gente ver. E aí eu fiz, até por curiosidade, o marido fez também, né? Eu fiz a contagem de óvulos e tudo, ultrassom, todos os ginecológicos, né?
E no retorno foi muito interessante, porque eu senti pela primeira vez na vida uma certa ansiedade em relação a saber se eu poderia ser mãe. Porque isso nunca tinha passado na minha cabeça. Mas aí dessa vez me deu um medinho. Fui pra consulta e aí deu tudo certo com os exames, né? E ela parabenizou, falou que tava tudo bem. Ela falou, só que você tá com 35 anos. Você não acha interessante nós pararmos pra pensar, então, se você diz tanto que não quer ser mãe agora, a sua contagem de óvulos não tá tão alta, até por conta da idade. Você não acha interessante, então, nós pensarmos no congelamento de óvulos? Porque nada é permanente nessa vida, né? Falei, não, doutora, imagina, não tô pensando em ser mãe, não tenho vontade, não me vejo mãe. E daí ela me falou uma coisa que, assim, eu acho que foi o divisor de águas na minha cabeça, sabe? Ela falou, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu trabalho com fertilização e ao longo de tantos anos que eu trabalho com isso, eu vejo muitas mães que têm o sonho em ser mãe e não podem, não conseguem. E é tão sofrido isso. E ao longo de todos esses anos, eu nunca recebi uma mãe que tenha dito que se arrependeu de ser mãe. Então, assim, eu acho que é algo pra você pensar pra sua vida, pra que você não venha se arrepender em um momento onde de repente nada mais possa ser feito. Então, outro baque, né? E daí ela falou outra coisa, ela falou, eu vou te dar um conselho de amiga agora, não é de doutora. Você sabe que a nossa vida é finita. Nós temos um tempo de vida aqui na Terra. E só Deus sabe, né? Quando que vai ser o nosso dia de ir morar com Ele. Então, assim, quanto mais tempo você demorar para ter a decisão de ser mãe, menos tempo de vida você vai ter ao lado desse bebê. Gente, eu nunca tinha ouvido isso, sabe? E foi... Nossa, eu não sei dimensionar para vocês o tamanho desse impacto para mim. Foi muito grande. E eu fiquei muito reflexiva, sabe? Eu comecei a olhar para a maternidade de uma forma completamente diferente. E, paralelo a isso, eu nunca tinha convivido também com crianças. E bem neste período, a minha cunhada teve a filhinha dela, né? Interrompi aqui um pouquinho que o Baby Noah não queria mais colo, não. Queria ficar aqui na cadeirinha dele, ele adora essa cadeirinha. Bom, e aí, como eu tava dizendo pra vocês, né, e só quem tem criança na família que sabe o quão encantadoras elas são, né? Não tem como a gente ter uma criança por perto e assim, a alegria não ser genuína. Então isso começou a se aproximar de mim, sabe? Quando eu ia pros colégios que eu via os bebezinhos, aquilo me emocionava de uma forma diferente, uma forma que eu nunca até então tinha um sentimento diferente. E aí um dia, só que assim, na minha cabeça, o que eu pensei? Eu falei, bom, fiz os exames, deu tudo certo, mas a vida inteira eu disse que não queria ser mãe, então não vai ser tão fácil assim, né? Já tô com a idade um pouco avançada para o primeiro filho, mas acho que deu a hora da gente tentar. E o meu marido já queria há muito tempo por ele, desde que nós casamos, nós já teríamos tido filhos. E aí um dia a gente resolveu tentar e eu na minha mente falei, bom, vou demorar bastante, né? Então vamos começar agora pra gente tentar e aí quando der certo, deu. Deus sabe do momento ideal. Gente, e pra nossa surpresa, foi muito rápido. No mesmo mês em que nós tentamos, eu engravidei. E foi assim, aquele misto de felicidade com medo, pânico, desespero. Porque, não sei explicar,
é aquela coisa de ter a consciência de que, meu, a partir de agora, a minha vida muda. A partir de agora, eu vou ter que deixar um monte de coisa pra trás. Será que eu tava realmente preparada pra isso? Então, assim, a cabeça vira um liquidificador ligado, né? Com tantos questionamentos. Mas, claro, obviamente, a felicidade falou mais alto e, assim, abracei. Agora, interessante, porque muita gente fala que a partir do momento que a gente sabe que é mãe, nasce uma mãe. Eu vou dizer pra vocês, comigo não foi bem assim, não. Eu me cuidava, obviamente. Eu tinha aquele carinho, né? Aquele cuidado. Mas sabe essa coisa de conversar com a barriga, de colocar musiquinha? Eu não consegui, eu não critico de forma alguma, muito pelo contrário, eu acho que pode ser sim muito importante, mas eu não conseguia, pra mim era algo tão irreal, sabe? E aí a minha gravidez, eu vou focar, né, no parto. Então, a minha gravidez, de forma geral, foi bem tranquila. Eu tive, claro, alguns episódios de passar mal. Nunca vomitei, graças a Deus, que era o meu maior medo. Nunca vomitei. Mas eu senti enjoo, sim. Eu deixei de comer carne, eu não comia feijão. O cheiro me dava um pouco de ânsia, mas não ânsia de vômito, né? Aquele enjoo. Vocês estão ouvindo aqui o barulhinho porque o Baby Noah tá aqui brincando com a chocalinha dele. Então, tive uma gestação tranquila, né? Foi bem na época da pandemia, então eu estava trabalhando de casa, consequentemente eu não fazia tanto esforço. Ele era muito grande para o meu tipo físico, então o finalzinho foi bem complicado em relação a cansaço, falta de ar. Mas, vou dizer pra vocês, complicado, mas completamente suportável. Nada de absurdo, assim. Eu tinha imaginado, assim, tudo de ruim pra minha gestação e não foi, muito pelo contrário, assim. Tenho ótimas recordações. Tinha cãibra, essa parte não era boa. Tinha cãibra. Eu desenvolvi durante a gestação uma síndrome do túnel do carpo, que é uma dor enorme nas mãos e até o ombro, assim. E eu acordava chorando, isso mais no finalzinho da gestação. Mas assim, não é regra, sabe? Eu tive na gravidez do Noah. Pode ser que se eu engravidar novamente, eu não tenha. Então não dá pra saber quem vai ter, quem vai desenvolver e quem não vai. Só que quem desenvolve é sofrido porque não se pode tomar medicação. Porque as medicações próprias para esse tipo de dor, elas contêm corticoide e uma série de componentes que não são indicadas, né? Então a gente não pode tomar, tem que segurar, né? Segura a dor e vai. Eu acordava à noite com muita dor, chorava bastante. Aí o Renan fazia compressa pra mim, fazia bastante massagem. Os últimos dias era até engraçado, porque por conta da gestação, eu inchei bastante, aí eu não conseguia colocar o sapato. Eu sempre tinha ouvido falar sobre isso, eu achava, ai, como mulher grávida é fresca. Paguei a língua, gente, porque assim, não é frescura, o negócio é muito real. É um cansaço, você perde, né, os movimentos. Então, assim, eu não conseguia abaixar pra me enxugar depois do banho. Eu não conseguia colocar o sapato. E aí, no finalzinho da gestação, eu comecei a sentir uma dor até que um pouco forte no pé da barriga. Não era aquela dor de querer chorar, de nossa, que dor. Não, mas era aquele incômodo. Eu não conseguia andar direito, né? Pra ir do banheiro pra sala, eu tinha que pressionar, assim, a barriga como se eu estivesse segurando mesmo, porque doía. Tive 2 picos de oscilação da pressão, que é o que é um pouquinho mais preocupante, né? Então, como eu não tinha mesmo coragem de ter o parto normal, isso já foi algo assim, a primeira coisa que eu disse na vida é que se eu tivesse coragem de ter filho, não seria de parto normal. E entendam, pelo amor de Deus, eu não tô dizendo que é ruim. Eu já vi tantos e tantos relatos falando, né, do quão é importante, de todos os benefícios.
Mas cada um deve viver a sua realidade, né? E saber os seus limites. E eu sabia que eu não teria coragem, eu tinha muito medo de desmaiar, porque quando eu fico nervosa eu acabo desmaiando. Então era algo que, assim, não quis desde um primeiro momento. E ok, a doutora falou, Verônica, estamos em 2021, então assim, a gente vai fazer o que você achar melhor, desde que não afete a saúde do bebê e nem a sua, obviamente. A gente vai seguir com a sua vontade, porque essa coisa de é melhor, é pior, cada realidade é uma. O que é melhor para uma pessoa pode não ser melhor para você. Então a gente não pode julgar, né? Vamos fazer o que você vai se sentir mais confortável. E aí nós já estávamos com a cesárea agendada, né? Pro dia 8/8, dia dos pais, um domingo. Mas como eu tive essa oscilação por 2 vezes seguidas da pressão, ela achou melhor nós anteciparmos. A essa altura eu estava passando com a doutora Nara Silvestre, uma querida, foi amor à primeira vista. Quem me indicou ela foi a Thalita, esposa do Fefo, um amigo de muitos anos, da época de colégio. E aí, quando eu passei com ela pela primeira vez, foi amor à primeira vista. Ela foi muito sincera comigo em relação aos procedimentos do parto e aos valores que envolviam. E aí, eu e o Renan conversando, a gente chegou à conclusão de que tinha que ser ela. Ela, inclusive, aí depois, né, que eu passei, eu gostei, tudo que a Thalita me contou, que essa doutora é a mesma doutora que fez o parto da Sabrina Sato. Aí eu me senti, né, famosinha. Mas realmente é uma doutora espetacular, assim, eu e o Renan somos apaixonados por ela. E se nós formos ter mais 15 filhos, vai ter que ser com essa doutora, porque ela realmente é sensacional. Ela foi um anjo na minha vida e eu já vou chegar lá. Bom, aí a doutora achou melhor nós anteciparmos o parto, porque tava tudo indo bem, tava tudo certo, pra que esperar de repente minha pressão alterar e não voltar mais, e aí ia complicar, então vamos fazer o parto. Agendamos para o dia 6 de outubro, uma sexta-feira, às 6 da tarde. No dia do parto, na madrugada, né, que antecede ao parto, eu não consegui dormir, eu tava com muito medo, eu tinha a sensação de que minha bolsa ia romper. E aí o tempo todo eu ia no banheiro e o tempo todo eu ficava olhando pra ver se não tinha rompido, porque eu tinha um medo muito grande de entrar em trabalho de parto sem estar no hospital. E essa ansiedade acaba, né, prejudicando. Mas foi tudo bem, né, eu só não dormi muito bem. Incrivelmente, quando amanheceu o dia do parto, me veio uma tranquilidade, gente, que me emociona. Porque eu acho que é algo divino, sabe? Acho que não tem explicação terrestre para esse sentimento de paz, de tranquilidade, de olhar para aquela barriga e não ter dúvida nenhuma. É incrível, porque em nenhum momento eu tinha dúvidas de que eu teria ele nos meus braços e de que seríamos felizes. Então me emociona, né? Bom, acho que esse relato de forma geral vai ser um relato emocionante. E aí nós fomos numa padaria que eu gosto muito, lá na Vila Ré, na Nova Granada. Nós fomos tomar um café lá, porque eu tinha que entrar em jejum. Então a gente amanheceu às 5 horas da manhã pra poder... O Renan não trabalhou nesse dia já, né? Então, pra podermos ir tomar o café, pra que eu pudesse entrar em jejum. E aí fomos nessa padaria, que eu gosto bastante. E eu tava muito, muito tranquila. Tanto que quando nós voltamos, eu até brinquei com o Renan. Eu falei, olha, todo mundo diz que depois do bebê, o nosso sono nunca mais vai ser o mesmo. Então eu vou dormir. Eu vou dormir, eu não consegui dormir bem à noite, eu tô com sono. E, gente, eu capotei. Eu deitei pra dormir assim, eu apaguei literalmente. O Renan não conseguiu dormir. Ele fez uma faxina na casa, ele quebrou várias coisas, ele tava ansiosíssimo. Na hora de descer com as coisas pro carro, ele pegava uma mala, derrubava outra, aí ele ia pegar outra e caía outra coisa, aí ele ia pegar, a sacola abria. Foi assim, me deu uma crise de riso.
Não sei se também o riso tem a ver com o nervosismo, né? Mas foi bem engraçado, né? E durante o caminho, eu tive o Noah no hospital no Santa Joana. E durante o caminho nós pegamos bastante trânsito e várias pessoas estavam mandando mensagem e ligando. E eu tava assim me divertindo, porque pra mim tava sendo o evento, né? E o Renan desesperado, agoniado, ele não mexia no celular, ele, sabe, assim, impaciente. Chegamos no hospital e aí demos a entrada, toda a burocracia. E aí o Bruno do Mukua Kids, que, gente, sensacional, também super indico, que nós contratamos ele, né, pra fazer a filmagem do parto. Então assim que a gente deu entrada no hospital, passou um tempinho e ele já chegou. E eu confesso pra vocês que neste momento que nós chegamos no hospital, que meio que caiu a ficha. Aí eu comecei a ficar bem tensa. Mas tentando me controlar, porque eu tinha consciência de que ia depender de mim, né? O bom resultado do parto ia depender ali, acho que 70% de mim. Então eu ia me controlando. Quando o Bruno chegou, foi muito interessante, porque assim, ele começou a contar histórias, casos de partos, e todos os casos muito leves, muito engraçados. E o Renan, com o nervosismo dele, trombando em tudo, derrubando tudo, então já virou aquela bagunça. Tava uma tarde um pouco fria, e o Renan tirou a blusa de frio, ele tava até com calor, né, de tão ansioso que estava, então isso virou uma bagunça. E aí também, o apelido do Renan é Nani, mas ele não gosta desse apelido, né, porque um monte de gente fala, é apelido de mulher e tal. E aí a enfermeira que foi nos conduzir até o quarto, o apelido dela era Nani também. Então, nossa, a gente começou a rir, começou a zoar o Renan, então foi super descontraído. Estávamos no quarto, arrumei as coisinhas, pirulitos, lembrancinhas, daí chegou a minha sogra e a minha cunhada. E tava uma delícia, porque assim, pra mim tava sendo uma festa, né? Recebi um monte de mensagem, um monte de ligação, meus pais estavam a caminho, os padrinhos do Noah saíram de Itupeva pra ir pra maternidade, então tava aquela festa. Quando a enfermeira chegou no quarto com a cadeira de rodas, falei, gente, falei que esse relato ia ser emocionante. Com a cadeira de rodas, pra me levar pro centro cirúrgico. Que medo. Que medo. Que bateu, assim, uma vontade de correr, sabe? De falar, não, eu não quero mais. Já brinquei bastante disso. Pronto, já deu. Só que assim, não tenho o que fazer, né? Já chegou até aqui, não tenho o que fazer. Eu não passei maquiagem à prova d'água, vou me borrar inteira. E aí nessa hora, até no vídeo, eu coloquei aqui o vídeo do parto do Noah, pra quem quiser acompanhar. Vocês vão ver que nesse momento eu sento na cadeira de rodas e eu pego a mão da minha cunhada. E eu aperto, porque ela tinha passado por uma experiência de parto recente, né? A neném tava com um aninho e pouquinho só. E a minha vontade era, sabe, de fugir dali. Aí o medo veio. Até porque o Renan não pôde descer comigo pro parto, né, pro centro cirúrgico. Ele tinha que passar em outro local pra pegar a vestimenta, né? E o Bruno ia acompanhá-lo pra fazer esse registro. Então eu fui sozinha com a enfermeira pro centro cirúrgico. E aí esse caminho, gente, é incrível, porque é um sentimento muito louco, sabe? De saber que a sua vida, a partir daquele momento, você vai para um centro cirúrgico como uma grávida e você volta como mãe. E é tão lindo e ao mesmo tempo tão assustador que eu não sei explicar. Eu chorei, como vocês podem ver, durante o caminho, né? Mas ok. Quando eu cheguei no centro cirúrgico, toda a equipe já estava lá. Doutora maravilhosa. Eles estavam se preparando. Ela pegou na minha mão. E assim, o momento que mais eu tinha medo era o momento da anestesia.
E eu tava muito tensa quando eu cheguei lá. Eu sempre sou muito risonha. Então mesmo quando eu tô muito nervosa, eu começo a rir. E as pessoas falam, nossa, você transmite uma tranquilidade. Mas quem me conhece sabe que é um riso de nervoso. E aí se prepararam, todos preparados, o Renan chegou. Eu tinha preparado uma playlist. Eles colocaram a playlist. E aí a doutora até brincou, né? Falou, eu não gosto de música durante o procedimento não, mas a sua playlist tá muito boa, então eu vou deixar. Então ela foi assim, ela foi uma mãe ali pra mim. Meu pai ainda não tinha chegado, né? E eu queria muito que ele já estivesse lá quando a gente iniciasse o parto, porque eu não sabia quanto tempo ia levar. E eu queria que ele estivesse presente quando o Noah fosse apresentado. E já tinha dado o horário, já tinha passado do horário, já era 7 horas da noite. Porque naquele dia em especial, 2 partos no hospital tinham sido partos de risco alto. E parece que deu complicação, então demorou absurdamente para liberarem o centro cirúrgico. Mas mesmo assim a doutora falou que se eu queria meu pai lá, eu ia ter o meu pai lá. E ela só ia começar depois que ele chegasse. Então ela ficou acho que uns 20 minutos, gente. Ela parou a equipe inteira. E aí teve uma enfermeira que chegou pra ela e falou, doutora, é que a gente tá com uma fila grande. Ela falou, a Verônica quer o pai dela e a gente vai esperar o pai dela. E aquilo foi me deixando um pouco mais tranquila, né? Meu pai chegou e começou o procedimento. Como eu já disse, o que eu tinha mais medo era da anestesia. Então, na hora que o anestesista chegou, o doutor Ivo, não tem o nome dele aqui agora, mas eu faço questão de colocar aqui embaixo, porque esse anestesista foi sensacional. Ele não saiu do meu lado, ele conversou comigo durante o parto inteiro. Ele se preocupou no meu bem-estar, em colocar um travesseiro na minha cabeça, em saber se eu tava com dor, em saber se eu precisava de um lencinho. Foi sensacional. E aí ele falou, né, o que eu ia sentir quando ele aplicasse a anestesia e se eu tava pronta pra começarmos. E assim, você não tem opção, né? Você tem que estar. Então, no momento em que eu tive que fazer a posição, né, que é sentar de índiozinho e ficar o mais relaxada possível. Gente, é impossível você ficar relaxado num momento desse se você tem tanto medo quanto eu tinha. Eu comecei a chorar. E era um choro assim de medo, de alegria, de um sentimento de dever cumprido também, porque eu tava chegando até aquele momento, indo muito bem, e eu nunca tinha imaginado que eu seria capaz, sabe? Então era um sentimento bom e ao mesmo tempo um medo muito grande. A doutora Nara segurou na minha mão, isso também dá pra ver lá no vídeo. Ela segura na minha mão e ela fala, Vê, você tem fé? Eu falei, eu tenho, doutora. Ela falou, você não sabe o poder que tem a oração de uma mãe. É a oração mais poderosa que tem. Eu vou rezar aqui com você e você vai ver que vai dar tudo certo. Porque quando uma mãe reza, todos os anjos e os santos e Nossa Senhora para ouvir. A sua prece é ouvida e atendida. E aquelas palavras foram tão fortes, sabe? E ela pegou na minha mão tão forte. E nós rezamos. E doeu. Mas foi tão suportável, sabe? Perto daquele momento tão mágico que eu tava vivendo. Quando a gente terminou a oração, que o anestesista estava ainda com anestesia, porque eu tava muito tensa. Então, ele não conseguia, de fato, atingir o local, né? O ponto que precisava pra anestesia começar a pegar.
E a enfermeira dizia pra mim, relaxa, se acalma. A doutora segurava a minha mão, falava, respira fundo. E nesse momento, algo que me marcou muito foi que tava tocando a música dos Beatles, Let It Be. E aí a doutora falou, let it be, Verônica, let it be. Respira, let it be. Então isso marcou muito, sabe? Eu dei risada, suspirei e foi. Foi muito emocionante. Até porque nesse momento eu olhei pro Renan e ele tava aos prantos na minha frente. E... gente, é uma emoção tão grande que eu não sei, não consigo relatar o tamanho dessa emoção. E o parto foi super tranquilo, foi super leve, eu não senti nada, senti aquele incômodo na hora que foram tirar o Noah, eu senti uma pressão grande, né? O anestesista, aí a doutora chamou o anestesista, pediu pra que ele fizesse força de cima pra baixo. E aí eu sentia, né, meu corpo fazendo assim, né, do tanto que estavam mexendo, mas eu não sentia dor. E aí ele nasceu. E ele nasceu e na primeira vez que eu olhei pra ele, eu pensei, meu Deus, que diferente, né? Eu nunca tinha conseguido imaginar como seria meu filho. E outra coisa que me marcou muito foi ver o cabelinho dele assim, a sensação que eu tive era o cabelinho todo laranja e aquela carinha enrugadinha, feia, de bravo. E a doutora, quando ela pegou ele assim, ela falou assim, ó, o Rei Leão aqui, né? E porque eu tinha falado pra ela da música do ciclo sem fim do Rei Leão, do quanto essa música, ela me remete a essa coisa do ciclo da vida mesmo, né? Então ela pegou ele, ó, o Rei Leão aqui, e eu chamava ele de meu leãozinho, porque ele nasce em agosto, era o signo de leão, então ficou essa analogia, né? Então essa doutora, ela é sensacional, de uma sensibilidade única. E aí uma coisa interessante que aconteceu foi logo que aí ela me apresentou ele, e ele vai ali na sala mesmo, mas pra um ladinho, porque as enfermeiras vão higienizar ele, fazer a medição e tudo, ver se tá tudo bem, né? Nesse momento já entra também a pediatra neonatal pra verificar se tá tudo certo. E nesse momento, todo mundo, eles abriram lá a janela, né, a visão pros meus pais, minha sogra, minha cunhada, os padrinhos do Noah. E o foco estava no Noah. Só que nesse momento, gente, assim que tirou ele de perto de mim, me veio uma dor tão grande, que eu não sei explicar. Era uma dor que vinha aqui pro meu pescoço e pros braços, que a sensação que eu tinha é que eu não ia conseguir respirar de tanta dor. E eu não conseguia falar. A adrenalina me pegou de uma forma que a minha voz não saía. Eu tentava falar e eu ficava, sabe assim, cochichando. E aí o meu pai bateu no vidro e apontou pro... É aquilo, né? Quando nasce um bebê, todo mundo vai ver o bebê. Mas os pais vão ver o filho, vão ver a filha, né? Então meu pai tava ali, ele tava muito feliz do neto ter nascido, mas ele tava de olho em mim. O que eu tava sentindo naquele momento? E ele percebeu que eu tava com dor. E ele bateu no vidro, e o anestesista super atento, né, já olhou pra ele, ele fez gesto, né, do braço. O anestesista chegou perto de mim, mas gente, foi coisa muito rápida. Ele chegou perto de mim e ele falou, você tá sentindo alguma coisa? E eu não conseguia falar, era uma dor forte, um medo, porque aí eu não sabia o que tava acontecendo comigo. Aí a doutora Nara, na mesma hora, falou pra ele, doutor, ela teve síndrome do túnel do carpo e ela tem síndrome do pânico. Na mesma hora, ele falou pra mim, calma, respira, fique em paz que eu vou aplicar uma medicação. Isso vai passar agora. E me deu muito medo naquele momento, porque eu tinha acabado de dar à luz, eu tava muito feliz, mas ao mesmo tempo eu comecei a sentir como se eu fosse desmaiar. E me deu muito medo de eu não voltar. Mas, gente, sério, não fiquem preocupados com esse relato, porque foi questão de 2, 3 segundos. É que parece que passa uma vida inteira, né?
mas foi muito rápido. Ele aplicou a medicação ali, eu tava com os acessos, né? E passou, foi algo muito, muito rápido, passou, foi como se ele tivesse tirado com a mão. Então, ai, gente, é isso, assim. Depois desse momento foi só alegria, só felicidade. Tem as dificuldades do pós-parto, sabe? Tem um pouco de dor, claro que tem, né? Você passou por uma cirurgia. Aí no pós-operatório vem aquela onda de calor, depois vem aquela onda de frio, depois você sente formigar, que é o efeito da anestesia passando. Mas assim, é tudo normal, é tudo dentro do esperado, é tudo dentro dos protocolos, que eles inclusive nos avisam com antecedência, né? Olha, vai acontecer isso, 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 não se preocupa, quando acontecer isso é porque o efeito está passando, se acontecer tal coisa você me avisa. Então, tudo muito explicado, tudo muito esclarecido. Então eu só tenho pra resumir, e o momento em que o Noah nasceu, que ela me deu ele, tava tocando a música da Christina Perri, A Thousand Years. E é uma música que tocou no meu casamento, que também tá aqui no vídeo, Melhores Momentos, Casamento Verônica e Renan. E essa música, então, já fazia parte da minha vida, então eu acho que a emoção foi maior ainda, porque ele nasceu. E exatamente nessa música, e no trecho onde fala que eu te esperei por 1000 anos, e eu te esperaria 1000 anos mais. E foi a sensação que eu tive quando eu vi ele pela primeira vez, sabe? Por que eu não tive ele antes? O meu pedacinho, meu mundo iria mudar completamente a partir daquele momento. Eu não tive mais medo. Eu só sabia que era aquilo que eu precisava pro resto da minha vida. Então essa música, ouçam ela depois, vejam a letra. É uma letra muito forte e muito significativa, agora pra mim mais do que nunca. Então é isso, assim, eu acho que eu tive o melhor parto que eu poderia ter tido. Eu viveria isso novamente. É uma experiência única. O meu é diferente do seu, que é diferente de outra pessoa. A emoção é única também. Mas a certeza de que a partir daquele dia você realmente tem o amor da sua vida nos braços é algo indescritível. Só quem é mãe, é tão clichê, né? Mas só quem é mãe é que sabe o tamanho desse amor, o tamanho desse... O quanto um serzinho tão minúsculo ocupa tanto espaço no nosso coração. Aliás, todo o espaço do nosso coração, é incrível. Se eu esqueci de algum detalhe nos próximos vlogs, se eu for lembrando, eu conto pra vocês. Não vou me desculpar por ter me emocionado, porque assim, acho que o resto da vida eu vou me emocionar falando desse momento, porque foi o momento mais importante da minha vida. E um momento que eu nunca tinha visualizado, nunca tinha sonhado pra mim, né? Eu nunca tinha sonhado em ser mãe. E de repente eu me vejo ali num momento onde eu me pergunto, por que eu não fui mãe antes? É muito louco. Mas é muito grande, é muito mágico. E é muito válida a experiência, desde que a mulher esteja preparada para esse momento, é muito válida. Eu me preparei muito. Eu tive a certeza de que quando eu peguei o resultado do teste, eu tinha certeza de que tantas coisas tinham ficado para trás e ok, faz parte da vida. A vida é um ciclo, né? Que precisa ter começos, meios e fins. E uma série de coisas teriam que acabar para que outras coisas se iniciassem. E ok, acho que a vida é uma só, a gente deve viver e viver intensamente, viver o máximo que a gente... Tudo que a gente tem que viver, tudo que a gente quer viver. A gente não pode se privar de nada por medo, sabe? O medo, ele pode até ser um termômetro pra gente, mas não... Ele não pode nos paralisar. Porque o medo nos impede de viver tantas coisas. E hoje eu só agradeço a Deus por ter me permitido que, apesar do medo, eu tivesse tido a coragem suficiente de encarar ele de frente e viver essa experiência. Porque existe uma Verônica antes do Noah
e outra depois do Noah, com toda certeza. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato. Desculpa se ficou muito grande, mas são tantos detalhes. E comentem aqui, por favor, se vocês estão gostando, o que vocês estão achando, se teve algum momento que vocês gostariam que eu relatasse melhor, ou que emocionou mais, ou que deu medo, ou que deu agonia. Me contem aqui que eu vou ficar curiosa pra saber o que vocês acharam desse relato. Um super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vlog.